né? Isso também é super importante. Saber pesquisar numa base de dados, tá? E a gente vai tentar mostrar aqui alguns exemplos de pesquisa para vocês, tá? Conhecer também a terminologia da área de vocês, né? Entender que os artigos científicos, por exemplo, são publicados por milhares de pessoas, como nós, né? E muitas vezes um autor usa uma terminologia, o outro autor usa, se referindo à mesma coisa, utiliza uma terminologia completamente diferente, né? E isso a gente tem que ter em mente na hora que está fazendo as pesquisas. Estou escrevendo o título, o resumo e as palavras-chave com os termos mais significativos do meu tema de pesquisa. Tá? Isso também é uma questão bem importante para nós, porque faz parte do processo de pesquisa, né? A gente ter tudo registrado, tudo anotado, né? E a gente sabe que definir bem o título é o primeiro passo para um bom trabalho. Eu estou contemplando as possíveis variações terminológicas, já falei isso. Bom, então o Super 8, né, ele é composto de vários módulos. Aqui a gente tem apenas uma pequena lista, tá? Essa lista ela não é fixa, ela muda conforme a necessidade, né? Conforme também o que a gente vai conseguindo preparar para vocês, tá? Rapidamente, então, seminário SB URGS e SAB é aquele seminário que a gente recomenda mais para quem está entrando na universidade, né? Mas isso não significa que quem já entrou já está há mais tempo, não deva fazer também, porque vocês vão entender como é que funciona o sistema de bibliotecas da URGS, que é o SB URGS, que a gente chama, né? Como usar melhor o catálogo, sabe, né? Quais são as normas das bibliotecas, enfim, ele é bem importante. O introdução à pesquisa, que é esse que a gente vai ver hoje, a gente tem os cursos de pesquisa nas bases de dados, né, como o Portal CACS, como a Web of Science, como o Scopus, enfim, as principais bases de dados, ProBNed. Pesquisa no nosso repositório Lume, tá? A gente tem também uma coleção de e-books, então a gente também tem um curso para ensinar, né, a usar melhor essas coleções de e-books. No momento a gente não está oferecendo ainda, tá? EAD, mas eu espero que em breve a gente consiga oferecer. Trabalho acadêmico com Menda e Zotero, que é o curso que vocês vão fazer amanhã. Na verdade, é o trabalho acadêmico com o Zotero, né? Gerenciadores de referência, né? Esses gerenciadores, especificamente de gerenciador, a gente não está oferecendo agora durante a pandemia, a gente está oferecendo só os combos, né? Eu acho que em junho talvez a gente tenha Mendeley, ética na publicação científica, enfim. Todos esses cursos estão no link que eu disponibilizei ali para vocês, módulos do Super 8, tem todos os cursos que estão sendo ofertados, tá? Com as apresentações que já foram feitas, enfim, todas as informações dos cursos. Então vamos lá para o nosso curso de hoje, Introdução à Pesquisa com Zotero. Nós vamos ver pesquisa bibliográfica, os passos da pesquisa, alguns critérios de avaliação das informações que vocês devem levar em consideração, operadores booleanos, né, estratégia de busca. A gente vai falar um pouquinho do Google Acadêmico, busca avançada no Google Acadêmico e, no final, os gerenciadores, como é que a gente pode utilizar melhor essas ferramentas. Bom, no Super 8, desde o princípio da criação desse curso, né, lembrando que o objetivo desse curso é fazer com que vocês consigam se virar mesmo nesse mundo da informação, né, que vocês tenham competência informacional, é assim que a gente chama, tá? Então, desde o princípio, a gente faz uma analogia, né, do trabalho científico como um quebra-cabeça. Tá? Bom, o quebra-cabeça, né, ele não tem as peças prontas para serem encaixadas, porque é um quebra-cabeça diferente, né? Não é um quebra-cabeça como esse que a gente está vendo aqui na imagem. Né? Esse quebra-cabeça é o pesquisador que vai montar esse quebra-cabeça, né, a partir da literatura científica. Tá? Então, e onde é que a gente vai pesquisar literatura científica? Nas bases de dados. Tá? Então, é o pesquisador que reúne e cria as peças no processo de leitura e produção científica. É ele que encaixa as peças e obtém a imagem final do relatório de pesquisa, do trabalho de pesquisa dele. Bom, então assim, para a gente, né, iniciar, o que é uma pesquisa bibliográfica?
né? Vamos prestar atenção aqui nesse trechinho, eu vou ler para vocês. Busca pela literatura produzida sobre determinado assunto, independente do formato de divulgação. Tá? Então, aqui só frisando, né? A literatura, o conhecimento, ele é produzido em cima do que já está feito, em cima do que já foi escrito, da literatura, tá? Da literatura produzida. Envolve procedimentos sistemáticos que exigem o conhecimento da cobertura das bases de dados utilizadas, bem como a forma de indexação dos assuntos pesquisados. Isso aqui é fundamental, gente, tá? Primeiro aqui essa parte, procedimentos sistemáticos, tá? O processo de pesquisa, eu sei que para quem não tem muita experiência, talvez não se dê conta disso, né? A gente sai fazendo pesquisa, vai para o Google primeiro, vai para uma base de dados e vai despejando lá termos e sai fazendo pesquisa. E depois sai escrevendo e é mais ou menos assim que funciona, né? Mas, quando a gente consegue sistematizar todo esse processo, a gente consegue também avaliar melhor esse processo. A gente consegue ir e voltar nesse processo quando é necessário. Então, por isso que é muito importante sistematizar tudo isso e registrar o processo. Aí a gente vai falar mais sobre esse registro daqui a pouquinho. Uma outra coisa importante, conhecer a cobertura das bases de dados utilizadas, tá? Isso é fundamental. E a indexação dos assuntos nessas bases de dados. Como é que eu vou pesquisar em cada base de dados? Bom, na pesquisa bibliográfica, o que acontece? A gente tem um problema, não tem esse conhecimento para resolver e vai para a literatura buscar informações. Quais são os 8 passos da pesquisa segundo a nossa metodologia do Super 8 aqui? É o reconhecer, que é aquele passo bem inicial, que é quando a gente sente uma necessidade de pesquisa, né? Tanto porque o professor pediu que a gente escreva um artigo, ou porque a gente vai escrever o nosso TCC, a nossa dissertação, enfim. Tá? O buscar, que é o momento em que a gente já definiu quais são as melhores fontes de pesquisa, e aí a gente começa a olhar, né, a fazer as pesquisas mesmo nas bases de dados. O recuperar e acessar, que depois que a gente já fez a pesquisa, a gente começa a salvar aquele material que nos interessa, que a gente sabe que vai possivelmente usar no trabalho. E aqui a gente começa a usar, então, os gerenciadores de referência. O usar, que é aquele momento em que a gente já está lendo os trabalhos, a gente começa a fazer anotações, a gente começa a fazer comentários, né, a selecionar os trechos que a gente provavelmente vai citar no trabalho, né? E nesses 4 primeiros passos aqui, vejam que vocês são leitores, tá? Vocês são usuários como leitores. Nesses outros 3 passos aqui, o sintetizar e produzir, que é o momento em que vocês estão usando ainda o gerenciador de referências mas já estão escrevendo o trabalho de vocês, né? Vocês já leram todo o material que precisavam e agora começam a escrever o texto e a fazer as citações, inserir referências, né? Esse passo aqui é um pouco mais, esses 2 aqui são um pouco mais adiantados, né, para aqueles pesquisadores que já produziram bastante e têm intenção de comunicar, de dar visibilidade para o seu trabalho, né, de publicar os seus trabalhos, tá? E também eles querem que os trabalhos sejam vistos, né? Nesse momento aqui, a gente se enxerga como usuário, como autor, tá? E no final, o último passo, o avaliar, que é um passo que, na verdade, permeia todos os outros, né? Que tem muito a ver com o que eu falei antes lá, com a questão da sistematização. A partir do momento que a gente se reconhece nesse processo de leitura, de pesquisa, enfim, e que a gente começa a sistematizar tudo isso, a gente consegue voltar em cada um dos passos quando tem algum problema, tá? Seja no momento da busca, eu me dou conta que eu, na verdade, não estou conseguindo escrever porque talvez eu não tenha lido o suficiente. Tá? Então, eu tenho que voltar lá para o meu processo de busca, refazer as minhas expressões de busca. Então, isso é muito importante, ter isso tudo sistematizado. Bom, então aqui, né, já enganchando no que eu falei ali, né, avalie os resultados da sua busca. Qual é o senso comum aqui? Não existe nada escrito sobre o meu assunto. Eu gostaria de saber quantos de vocês já passaram por isso,
né? Eu não vou fazer enquete aqui agora, mas eu imagino que muitos já devem ter passado por isso, né? Começa a fazer a pesquisa e não encontra nada, ou encontra pouquíssima coisa. Bom, quando isso acontece, gente, deem um passinho para trás, tá? Porque isso, atualmente, é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Com a quantidade de informações que a gente tem, é muito difícil. Então, quando acontecer isso, retornem para o passo 2, lá para a busca, tá? E reavaliem essa parte do processo. Vou tomar uma água, porque já estou começando a ficar sem voz. Alguma pergunta até aqui, Luísa? Ainda não. Tá certo. Bom, quais são as possíveis causas, então, desse acontecimento aí, tá? Bom, primeiro, a base de dados selecionada não contempla os documentos sobre o aspecto que vocês estão pesquisando, tá? Ou o aspecto a ser pesquisado não foi bem definido ou não foi bem expresso na forma como a base indexa ou como a base vai conversar com vocês, tá? Vocês sabem que essas bases de dados existem equipes de profissionais trabalhando, né, que fazem a seleção dos melhores termos de pesquisa, né, para que vocês consigam depois pesquisar. Né? Além disso, vocês também conseguem pesquisar pelos termos dos autores, e, enfim. E é importante que vocês tenham uma noção da terminologia da área de vocês. Tá? Muitas bases de dados oferecem uma ferramentinha chamada Thesaurus. Tá? Nem sempre é esse o nome que é dado, né? Mas algumas oferecem essa ferramenta que, na verdade, é como se fosse assim, em termos bem genéricos, né? Como se fosse um vocabulário, uma lista de termos do vocabulário daquela base. Tá? É importante que vocês procurem essas ferramentas quando elas são oferecidas nessas bases de dados. Uma base de dados que eu me recordo agora que oferece isso é o PubMed. Tá? Possíveis soluções, então, para esses problemas, né? Revisar os termos utilizados, utilizar sinônimos, utilizar termos mais gerais ou mais específicos, ampliar ou restringir a pesquisa de vocês, tá? Eu não estou conseguindo assim mesmo fazer essa pesquisa, não estou conseguindo obter uma boa quantidade de resultados sobre o meu tema. Bom, nesse caso, eu aconselho que vocês, então, entrem em contato com o bibliotecário da unidade de vocês, do curso de vocês, os bibliotecários, né, bibliotecárias, dos cursos de vocês, porque essas pessoas são as pessoas que estão mais acostumadas com essas pesquisas, né, específicas, elas devem conhecer já as bases de dados que são mais importantes das áreas de vocês. Bom, e já que a gente está falando em bases de dados, né, aqui a gente colocou ferramentas de recuperação, mas eventualmente eu vou falar fonte, eu vou falar base de dados, mas na verdade são ferramentas de recuperação também, tá? Existem muitas, né? A gente tem acesso aqui na URGS a várias delas, tá? Por sinal, eu coloquei, eu acho que está lá o link nas notas compartilhadas lá da página do site Bibliotecas URGS, né? Que tem a lista de todas as fontes que estão disponíveis para vocês. Bom, mas vamos falar então das principais aqui, das diferenças entre elas, né? Aqui nessa primeira linha eu tenho a Web of Science, a Scopus e o Google Scholar. Bom, a Web of Science e a Scopus são duas bases de dados que a gente chama de bases referenciais. O que isso significa? Elas são bases de dados que trazem apenas as referências mesmo dos documentos. Tá? As referências, né, o título, o autor, o ano, o volume, etc, etc. Tá? Apenas os dados ou os metadados sobre os documentos. Eventualmente, essas bases de dados, elas vão ter links para os documentos, texto completo, né? Mas, geralmente, o que acontece é que esses documentos, eles são apenas apontamentos, esses links são apontamentos para o texto completo que está fora dessas bases de dados, tá? Então, essas são as bases referenciais. A grande diferença entre essas bases de dados referenciais, que elas são
especializadas, né? Elas publicam apenas literatura científica, né? A grande diferença é que elas têm essa especialização mesmo. Então, no momento que vocês fazem uma pesquisa no Google Scholar, que também pretende ser né, um banco de dados, uma base de dados científica, mas só que ele é muito mais abrangente, a cobertura é muito mais ampla, né, e também um pouco incerta, tá? Então, uma pesquisa no Google e uma pesquisa na Scopus vai ter uma quantidade significativa, uma diferença significativa na quantidade de resultados que vocês vão obter. E aí eu pergunto para vocês preferem olhar uma lista de resultados que tenha 1000 documentos ou uma lista de resultados bem mais específica, bem mais enxuta, que leva mais direto ao ponto de vocês? Tá? Então, por isso que a gente sempre, né, recomenda que vocês façam também. A gente não está dizendo com isso que vocês não devem usar o Google, pelo contrário, o Google deve ser usado sim, tá? Mas em conjunto com as bases específicas. Tá? E a gente tem também algumas outras bases, né, especializadas que indexam palavras-chave de forma padronizada. Como eu disse antes, né, tem uma equipe de pessoas que estão trabalhando aqui por trás, né, e então essas pessoas conhecem a terminologia. Né, elas estão indexando o material que está entrando nessas bases de dados, estão fazendo uma seleção desse material também. Tá? E como exemplo aqui a gente tem o PubMed, né, o ERIC, que é a base da educação, o SciFinder da química, e a gente tem acesso a todas essas bases de dados aqui na UX. O PubMed, ele é aberto, né? Bom, e já que a gente também está falando em cobertura, né, das bases de dados, aqui só para vocês terem uma noção, tá, do quanto é importante também conhecer a cobertura dessas bases e o tipo de material que as bases indexam. Vejam aqui no portal de periódicos da CAPES, tá? Apenas 1% são normas técnicas. Tá? Então, o portal da CAPES já não poderia responder bem a um pesquisador que está procurando normas técnicas, porque apenas 1%. Né? 20% são trabalhos publicados em anais de evento. Tá? Aqui, por exemplo, 2% são patentes. Né? O foco do portal de periódicos da CAPES são os artigos em periódicos científicos. Tá? Então, nesse caso aqui, ele é uma boa fonte para isso, né? Então, por isso que é importante que vocês conheçam qual é a cobertura da base de dados que vocês vão utilizar com mais frequência. Bom, avalie os resultados da busca. Estou analisando os documentos com referências comuns e citações aos artigos que consideram importantes. Então, depois que vocês, né, obtiveram aquela lista de resultados lá, né? E vocês, por exemplo, não conseguiram obter uma boa quantidade de resultados, não era o que vocês esperavam, né? Eu imagino que muitos já devem fazer isso, né? Mas utilizar essa estratégia é bem interessante também. Não achou muitos documentos, achou, digamos, cinco documentos numa pesquisa numa base de dados. Bom, vai lá e olha as referências desses documentos, porque certamente vocês vão conseguir achar, né, documentos relacionados. Estou explorando os recursos de recuperação para localizar documentos relacionados. Bom, isso aqui, gente, em muitas bases de dados atualmente, elas utilizam sistemas de recomendação de artigos. Tá? Então, a partir do momento que vocês fazem uma pesquisa, digamos, sobre varizes, tá? Na lateral, ou na lateral direita ou na esquerda, muitas vezes vocês vão ver alguns documentos relacionados. A própria base de dados já tem uma ferramenta que, através das palavras comuns, né, já consegue oferecer para vocês documentos relacionados. Tá? Então, é uma outra forma também de encontrar novos documentos. Um exemplo de base de dados que faz isso é a base da Elsevier. Me fugiu o nome agora, Luísa. Me ajuda. Desculpa, me distraí. Base de dados? Aquela da Elsevier que a gente... Web of Science? Não, a outra. A outra que tem os documentos texto completo.
Bom, deixa que eu vou depois lá vou navegar lá no Science site. Direct, a Helenise disse? Science Direct. Tinha esquecido disso. Tá, essa Science Direct é um exemplo de base de dados que tem esse sistema de recomendação e que auxilia, então, a encontrar novos documentos relacionados. Alguns gerenciadores, alguns não, o Mendeley, na verdade, é um gerenciador também que tem um sistema de recomendação, também vocês podem utilizar essa ferramenta também, quem usa o Mendeley, né? Bom, vamos lá para o passo reconhecer, então. O que a gente faz nesse passo? Né? A gente identifica a informação que está faltando, define o problema e identifica a necessidade de informação. Quando a gente precisa fazer um trabalho e não sabe por onde começar a pesquisa, essa imagem aqui é bem significativa, né? A gente parece que está num labirinto. Bom, para ajudar, né, para que vocês não se sintam tão perdidos, né, antes de iniciar a pesquisa, então, identifique o tipo de documento que pode conter a informação, livros, revistas ou sites, tá? Por que isso é importante? Isso aqui, a gente, varia muito de acordo com as áreas, tá? Então, é importante que vocês conheçam um pouco também do comportamento de publicação da área de vocês, tá? Por exemplo, na área médica, que é uma área que precisa de uma constante evolução, renovação, enfim, né? Eles preferem a publicação em artigos de periódicos, que é a forma mais rápida de publicar os resultados de pesquisa. Né? Atualmente, pelo menos, é uma das formas mais rápidas de publicar. Isso também vai mudando, né, conforme as coisas vão evoluindo. Já na área das ciências sociais, que não tem essa necessidade tão forte, né, de publicação rápida, o principal veículo, digamos, de publicação é o livro para eles. Tá? O livro é mais importante. Né? Então, isso é importante que vocês conheçam essas diferenças na área de vocês. Qual é o tipo de, além da base de dados, né, qual é o tipo de publicação que é preferido? Tá? O idioma do documento também é importante que vocês tenham em mente essa questão. Todo mundo sabe que, que o idioma da publicação científica é o inglês, né? E, por isso mesmo, o inglês é o idioma preferido nas pesquisas, tá? Eu não sei inglês, eu tenho dificuldade, não gosto da língua, etc, etc, tá? Não tenho o que fazer, né? A única coisa que eu posso dizer para vocês é que existe o Google Tradutor, tá? Então, o Google Tradutor é uma ferramenta que está cada vez melhor, então utilizem bastante, né? E sempre assim, eu tenho isso em mente. Se vocês fizerem uma pesquisa numa base de dados como a Scopus, por exemplo, tá? Que é uma base que tem uma cobertura bem ampla, vocês fazem a pesquisa em português, vocês vão ter um número X de resultados, um número pequeno de resultados, tá? Para ampliar essa quantidade de resultados, vocês vão precisar fazer a pesquisa com os termos em inglês, tá? Ai, desculpa, gente, meu telefone tá tocando, deve ser a Vivo me ligando de novo. Tá, voltei. O aspecto a ser pesquisado, qual o assunto geral do trabalho, é sobre um tema específico, tá? Então, isso aqui é importante vocês terem bem definido, né, o tema de pesquisa de vocês. Bem escrito isso num bloquinho, enfim, onde quer que seja, mas isso sempre bem definido para que vocês consigam, a partir daí, né, fazer a pesquisa. Então, com base nessas informações, vocês vão redigir um título resumido para o trabalho, tá? E manter isso anotado. Formular questões, né? Que perguntas devem ser respondidas nesse trabalho. Existem autores de referência nesse assunto. E aqui, bem importante que vocês façam, sugiro que vocês façam o curso Pesquisa com Scopus, tá? Que atualmente a colega Marina, lá do IPH, que está ministrando.
porque a Scopus é uma base de dados que possibilita que vocês descubram quais são os autores de referência no assunto de vocês. Tá? Tem como fazer essa pesquisa nessa base de dados. Em algumas outras também tem, a Web of Science dá para fazer isso também, tá? Mas eu acho o da Scopus mais fácil. Quais são as palavras-chave que identificam o trabalho desses autores? Tá? Então, quais são os termos preferidos por esses autores? Né? E a partir disso, então, listar os termos para pesquisa. Tá? Então, estão vendo, aqui eu acho que vocês devem imaginar assim, tudo isso aqui anotado em algum, não importa onde, mas anotado em algum lugar. Tá? Porque se vocês precisarem mudar, por exemplo, essa terminologia de pesquisa, vocês vão ter em mente, bom, esses termos aqui eu não vou usar mais porque não deram certo. Tá? Isso pode parecer meio óbvio, né? Mas isso já aconteceu muito comigo, por exemplo. A gente não anota, né? Aí sai fazendo pesquisa. Aí passa um dia, dois, a gente vai de novo, porque a gente não conseguiu ter um resultado ideal, né? A gente volta de novo para a base de dados e a gente acaba utilizando os mesmos termos de novo, tá? Então, é bem importante que a gente tenha isso anotado. Bom, e depois montar um sumário, tá? O sumário, gente, é mais assim para que é uma dica, na verdade, né? Para o momento em que a gente começa a escrever o trabalho, né? A partir desse sumário, que é um sumário preliminar, vocês vão conseguir organizar melhor o trabalho de vocês e ter uma noção assim do que realmente vocês vão precisar pesquisar para cada item desse sumário. Tá? Então, é uma forma bem interessante de organização. Outras pessoas utilizam outras formas. Tem gente que gosta de fazer mapa mental, tem gente que gosta de utilizar planilhas do Excel para se organizar. Não importa, desde que isso esteja registrado. Alguma pergunta até aqui, Luísa? A Karen perguntou qual curso, mas eu me perdi. Será que ela está se referindo ao Pesquisa com Scopus? Que eu acabei de falar? Acho que é. Uhum. Tá, Pesquisa com Scopus. Eu acho que vai ter um essa semana ainda, mas eu já não sei se as vagas não esgotaram já. Já esgotaram as vagas, mas eu acho que tem pesquisa com Scopus é semana que vem, dia 28, daí eu não tenho certeza se já esgotou. Eu tenho quase certeza que está tudo esgotado já, mas a gente vai voltar a ministrar. Esses cursos vão ser ministrados novamente no mês que vem, tá? Então fiquem atentos na agenda. Uhum. Bom, e aqui só uma sugestão, né? Para que a gente anote as nossas o tipo de trabalho, os tópicos de pesquisa, os tipos de documentos, tá? E agora, então, vamos para um exemplo mais prático, né, de pesquisa. A gente vai começar a falar do Google daqui para frente, tá? Então, eu tenho aqui uma pergunta, que é uma pergunta bem cotidiana, cotidiana não dá para dizer, mas uma pergunta bem simples, né? Qual é o tamanho da chaminé da usina do gasômetro? E a gente está indo, então, para o passo buscar, que é onde a gente vai identificar as bases de dados, né, e os documentos para pesquisa, onde a gente pode encontrar esse material. Bom, o que é o Google? Todo mundo sabe, o Google é um recurso de recuperação de informação, ele tem diversas fontes, milhares de fontes, né, e milhares de tipos de documentos também, né. Ele é, na verdade, um buscador. Então, em relação à nossa pergunta lá, qual é o tamanho da chaminé da usina do gasômetro? Quando a gente faz essa pergunta para o Google, vejam que o resultado tem diferença. Tá? Então, aqui nesse primeiro resultado, que é o resultado da Wikipédia, eu tenho 117 metros. Tá? No segundo resultado, Jornal do Comércio, também 117 metros. Né? Mas já no terceiro, né, que é um link aqui que a gente consegue enxergar da Procempa, tá? Ou seja, é um link de um órgão público, né? A gente tem 101 metros. Opa, tem uma bela diferença de 101 para 117, né? Qual das informações aqui está correta, tá? E no último aqui também, 107 metros, tá? Então, bom, aqui começa, né, o nosso problema. Em qual dessas informações eu vou confiar?
Tá? Então, aqui, 117 na Wikipédia, 101 nesses outros 3 sites, né? E agora a gente vai, então, para a parte do nosso curso que tem relação com os critérios de avaliação das informações. No caso ali da pergunta, né, sobre a usina do gasômetro, eu digo para vocês que eu confiaria muito mais nos sites que são sites oficiais, sites da prefeitura, sites de órgãos oficiais, tá? Mas vamos ver, então, com mais atenção, alguns critérios de avaliação da informação, então, que são esses aqui: atualidade, autoridade, credibilidade e confiabilidade. A atualidade. O que vocês têm que se perguntar, então, quando vocês estão fazendo pesquisa no Google? A fonte indica quando o material foi publicado? Tá? Isso é super importante, que vocês tenham em mente essa pergunta aqui. Tá? Verifique a data de publicação e atualização das informações. Um exemplo bem importante aqui, que aconteceu, acho que mais ou menos um mês, né, com essa questão toda da pandemia aí, o Dr. Drauzio Varella, bem no comecinho da pandemia, lá em janeiro, eu acho, ele publicou um vídeo, né, tentando tranquilizar a população de que não era, né, enfim, acho que para não causar pânico, né, para as pessoas não ficarem tão preocupadas. Ele lançou esse vídeo bem no comecinho, eu acho que não tinha ainda não tínhamos casos aqui no Brasil, tá? Acho que 2 meses passados, enfim, né, a gente já com vários casos no Brasil, esse vídeo voltou a circular de novo, né, e já daí com comentários, enfim, né, de pessoas dizendo: olha só, o próprio Drauzio Varella, né, tá dizendo que não é perigosa essa pandemia, que as pessoas não têm que se preocupar, que não tem perigo, etc, etc. Tá? Então vejam aí o mau uso, né, o uso com uma intenção, né, no mínimo estranha, né, de uma informação que não tinha, provavelmente não devia ter uma data nesse vídeo, enfim, tá? Então, é por isso que vocês têm que ter este cuidado, tá? Com a atualização e as datas do material que vocês estão visualizando, que vocês estão lendo, tá? Essa informação, ela pode estar junto à informação, né? Quando for uma notícia, né? No rodapé da página, no topo da página, em algum local vocês tentem sempre procurar essa informação de atualização de data. Tá? Existem também, a gente trouxe aqui, né, como exemplo, né, alguns sites que são sites oficiais, né, por exemplo, aqui do Ministério da Agricultura. Tá? É um site que ele tem sempre nas suas notícias, né, as datas, tá? Inclusive com horário de publicação, porque no caso aqui do Ministério, às vezes o horário em que a informação foi publicada faz muita diferença. Tá? Então, dependendo do caso, até isso é importante. A autoridade, tá? É uma outra questão super importante. A pessoa que está passando aquela informação, ela é uma pessoa capacitada para passar aquela informação? Tá? Então, vocês têm que se perguntar quem é o editor ou patrocinador da fonte de informação, em primeiro lugar. Tá? Isso também é importante porque tem a ver com as questões de viés. Tá? Por exemplo, bom, eu nem vou dar esse exemplo porque é capaz de causar polêmica, melhor não. Tá? Então, mas se preocupem sempre com isso, porque pode haver viés nas publicações. Tá? O autor pode ter algum tipo, o editor, enfim, pode ter algum tipo de intenção por trás do que ele está dizendo. Né? Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, tentar conhecer quem são esses patrocinadores, editores, enfim. Tá? O autor, a instituição, é reconhecida na área, isso também é importante. Então, se perguntem quem é o autor, quem está escrevendo isso. Ele é um professor da URGS, ele é um professor, ele é um pesquisador, tá? Ele está identificado na publicação, isso é uma outra coisa super importante, tem que aparecer o nome dele. Tá, então aqui alguns exemplos, né, de portais, enfim, de divulgação científica, né? O IBICT é um deles aqui.
Aqui é um exemplo de um blog, tá? A gente pode pensar assim, blog não é um tipo de local onde eu possa ir buscar informações. Não, vai depender, tá? Por exemplo, esse blog aqui, que eu acho que não está bem pequenininho aqui, né? É o blog da Unicamp, científico da Unicamp, tá? É um blog especializado em publicação de ciência, tá? E vejam aqui, ele tem a data de publicação, ele tem o autor e, inclusive, tem quem é esse autor, tá? E vocês podem ir atrás para confirmar essa informação. Então, isso aqui, esse blog é um blog que eu diria que é confiável. Aqui é um exemplo da Deciclopédia, né? Que é aquela fonte que é conhecida porque ela faz paródia da Wikipédia. Aí vocês podem dizer assim, mas isso aí não é uma fonte que eu vou poder utilizar num trabalho. Bom, depende. Se vocês estiverem fazendo um trabalho sobre a Deciclopédia é a fonte, tá? Então, a gente tem que também ter cuidado com essas avaliações. A gente fala isso porque da Deciclopédia, né? Porque, no princípio, a gente vai pensar assim, a Deciclopédia, eu não posso acreditar na Deciclopédia, ela não tem credibilidade nenhuma. Realmente, o que ela coloca aqui é só paródia, só gozação e tal. Mas isso também vai depender do tipo de trabalho. Bom, então, credibilidade. A fonte pertence a algum órgão, instituição, editora ou distribuidor de conteúdo conhecido, tá? Essa publicação é revisada por pares, tá? Isso aqui é super importante, tá? Por quê? Bom, vou dar um exemplo aqui, né? As publicações, os periódicos científicos, por exemplo, todos eles têm uma comissão, um grupo, enfim, um comitê de especialistas que vão receber o artigo de vocês para publicação, vão olhar esse artigo, vão dizer se esse artigo é bom e merece ser publicado ou não, tá? Então, esse é o critério da ciência, né? Então, claro que existem muitas outras questões relacionadas a esse processo de revisão por pares, aí não é o nosso foco aqui hoje, né? Mas, de certa forma, é uma garantia, sim, de que, ao ler um periódico científico, eu posso confiar naquele conteúdo, tá? Porque ele foi avaliado por pessoas que são especializadas naquela área. Tá? E, por último, né, a confiabilidade. O texto fornece referências, fontes dos dados ou citações. Tá? Então, assim, olha, o texto eu vou fazer um trabalho. Uma vez eu recebi um trabalho para fazer correção e fazer formatação do trabalho, né? E aí o trabalho, a pessoa que estava, era um TCC, e a pessoa usava muitas fontes da internet. E aí eu fui revisar cada uma daquelas fontes, né? A maioria delas não tinha nem como saber quem tinha publicado aquele conteúdo. Então, assim, tentem não usar isso, né? Façam o possível para ter fontes que tenham o mínimo, que é isso aqui, ter as referências, né? Ter as citações. Senão, também não dá para considerar um trabalho científico, né? A base da ciência é exatamente essa, tá? O texto é uma interpretação do original, tá? A gente sempre fala na questão do APUD, amanhã acho que a Luísa vai falar mais também sobre isso, né? APUD significa o quê? Que é citado por, tá? Ou seja, a gente não tem o original na nossa mão, a gente está utilizando uma interpretação que foi feita por uma outra pessoa, né, daquele conteúdo importante para nós. Então, o ideal é que vocês sempre consigam o original, tá? O APUD é uma questão que deve ser evitada ao máximo. Aqui a gente tem alguns exemplos de sites com conteúdo de opinião, né? Que, de novo, né, a gente tem que levar em conta aqui quando for usar esse tipo de conteúdo, né? A questão de viés, de tendência, né, etc, etc. Mas não é, nesse caso aqui, no caso de jornalismo, por exemplo, né, um estudante de jornalismo, é uma fonte para ele, sim.
E mais especificamente agora critérios de avaliação em relação ao Google, tá? Bom, primeiro para dizer para vocês assim, a ordem de apresentação dos resultados no Google não utiliza nenhum desses critérios que a gente falou agora aqui acima, tá? O Google utiliza um algoritmo, tá? Para ranquear os resultados. Então, quando vocês fazem uma pesquisa qualquer, né, no Google, lá na caixa de pesquisa do Google, aquela ordem de apresentação dos resultados, ninguém sabe que critérios definem aquela ordem, tá? Porque esse algoritmo do Google aí é super secreto. O pessoal que trabalha com sites, que, né, desenvolve sites, conhece assim, alguns critérios que são utilizados. Por exemplo, a grafia tem que ser uma grafia perfeita, o texto dos sites vai ter que ter uma quantidade X de palavras de ligação no texto. Isso tudo vai influenciar no ranqueamento que o Google traz para vocês. Tá? Mas nem sempre esse ranqueamento vai ser o ideal, né? E eles utilizam, então, o que eles chamam de Googlebot ou Spiders, né? E essas Spiders, esses robôzinhos, eles ficam diariamente, né, percorrendo toda a internet para fazer essa leitura das páginas e montar o índice do Google, tá? Que é através desse índice, então, que eles vão fazer esse ranqueamento. Tá? Uma outra coisa que é bem importante no ranqueamento do Google é a questão dos links, tá? Então, quanto mais links apontam para o meu site, quanto mais links eu coloco no meu site, isso também influencia o meu ranqueamento. Né? O meu não, eu digo dos sites, né? Bom, então vamos ver algumas dicas daqui para frente sobre o Google, né? Primeiro, façam buscas adicionais, verifiquem mais de uma página de resultados, então não se contentem com aquela primeira página lá de resultados, né? Vão lá para número 2, pelo menos. E utilize outras fontes de informação em conjunto com o Google. Tá? O Google ele é bem importante para aquele momento assim, inicial da nossa pesquisa. Aquele momento em que a gente ainda não tem muita noção do que a gente está precisando. Né? Então, recomendo que vocês usem o Google nessa fase da pesquisa. Vamos passar aqui o recuperar e acessar, que é o momento em que a gente vai já salvar, né, fazer as pesquisas e salvar no nosso gerenciador. Mas vamos falar um pouquinho dos operadores booleanos. Tá? Os operadores booleanos têm relação com a estratégia de busca que eu vou utilizar nas bases de dados. Tá? Tanto no Google quanto nas bases específicas, especializadas. Tá? Bom, o que significa o AND na minha estratégia de busca? Significa restrição. Tá? Ele conecta todos os termos da pesquisa para serem recuperados. É isso aqui, é bem o que a imagem aqui está representando. Então, aqui eu tenho um exemplo. Academia de ginástica, que eu coloquei entre aspas, porque é uma expressão, né? E idoso. Então, eu só vou recuperar documentos que contêm esses dois termos. O OR, o que significa? Significa ampliação. Tá? Então, aqui o OR eu recomendo ele para quando eu preciso ter uma noção assim, de qual é a cobertura da base de dados. Tá? Bom, ele acrescenta termos da pesquisa para serem recuperados. Use-o ao pesquisar variantes e sinônimos também. Tá? Então, um exemplo aqui, terceira idade ou idoso. Tá? Então, isso aqui é para eu saber qual é a cobertura total da base de dados em relação a este tema aqui. Tá? E os autores podem estar usando o termo terceira idade ou idoso. Tá? Então, eu vou recuperar documentos que contêm pelo menos um dos termos. O NOT, como o próprio nome já diz, né, significa exclusão. Tá? Então, ele vai excluir os registros que contêm um determinado termo de pesquisa. Então, se eu quisesse terceira idade, mas não terceira idade do sexo feminino, eu usaria o NOT. Tá? Aqui vocês têm que ter um certo cuidado, porque vocês podem estar excluindo aqueles documentos que falam do feminino e do masculino.
tá? No mesmo documento. Então, tem que ter um cuidado, porque isso aqui pode restringir muito a pesquisa de vocês. E aqui alguns outros operadores que podem ser utilizados, então, nas pesquisas de vocês, tá? E quais as funções deles. A minha cadeira está fazendo um barulho. Vamos lá. O asterisco, ele tem a função de recuperar todos os termos com prefixo ou radical digitado. Então, quando vocês não sabem como é que é a escrita de determinada palavra, vocês podem usar o asterisco, tá? Vocês podem usar também para aqueles casos de plural e singular, tá? Então, vocês podem usar o asterisco no finalzinho aqui, como está o exemplo. As citações literais, né, para os casos em que vocês têm uma expressão, né, porque se vocês utilizarem o tempo e o vento sem as aspas aqui, tá? No Google, por exemplo, vocês vão recuperar muitos documentos sobre tempo, sobre vento, mas não sobre o tempo e o vento, né? Acho que muitos já devem conhecer esse operador aqui também, né? Mais comum de ser usado. Tá? Agora, alguns operadores específicos do Google. Tá? Para limitar a pesquisa a um domínio particular, o site. Tá? Quando vocês querem fazer uma pesquisa dentro de um site. Então, no site da URGS, eu quero a palavra educador. Tá? Eu posso digitar bem como está aqui, educador, site, 2 pontos, um espacinho, e o site da URGS. Então, ele vai me trazer os resultados com essa palavra aqui do site da URGS. Tá? O sinal de menos aqui é um operador para excluir alguns termos. Tá? E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu já volto a falar nesse aqui. O entitle, que é, por exemplo, quando eu preciso encontrar uma palavra específica dentro de alguma obra. Tá? Bem como está o exemplo aqui. Ó. Eu quero encontrar a palavra traição na obra Dom Casmurro. Tá? Então, eu uso essa função aqui, o entitle. Tá? E aqui é a mesma coisa, mas só que um autor específico. Tá? Então, indica o autor do documento. Ó, Guerra dos Canudos, o autor Euclides da Cunha. Tá? Vamos ver, então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que eu já deixei preparado. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês vejam a minha pesquisa. Enquanto isso, eu tomo uma água e vou lá para o meu Google aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Aqui. Bom, então eu usei aquela expressão lá do PowerPoint, tá? Cavalo de Troia menos Grécia. Deixa eu mostrar primeiro o outro aqui. Tá? Aqui eu coloquei cavalo de Troia só, tá? Nem usei as aspas, tá? Coloquei cavalo de Troia. Vejam o que veio para mim aqui. O primeiro resultado, tirando esse aqui, né? Mas o primeiro resultado aqui é um resultado da Wikipédia, tá? Me mostrando o cavalo de Troia relativo à história mesmo, tá? Segundo também, relativo à história. Enfim, a maioria dos resultados aqui relativos à história, tá? Olha o número, a quantidade de resultados que eu tive aqui, tá? Agora, quando eu utilizei aquele sinal e eu disse eu não quero Grécia, tá? Vejam só, bom, a quantidade de resultados diminuiu, tá? E aqui eu já começo a ter o que eu estava, na verdade, procurando, tá? Resultados relativos à segurança, tá? Vai ter ainda alguma coisa aqui que talvez não me interesse, mas eu já consegui reduzir bastante a minha quantidade de resultados e já consegui ter ali no primeiro resultado alguma coisa mais relativa ao que eu estava buscando, tá? Então, essa é a grande diferença aqui entre esses resultados. Eu vou voltar aqui para minha... Vamos parar de compartilhar, para vocês não ficarem tontos. Tá? Um outro operador, então, o último, né, que eu recomendo aqui, é o ponto de interrogação, tá, gente?
Esse aqui é para aqueles casos assim que vocês não sabem mesmo a grafia de determinada palavra. Eu coloquei aqui Brasil, né, um exemplo bem simples, né, porque às vezes aparece com Z e às vezes aparece com S. Então, quando vocês não tiverem certeza da grafia, utilizem o ponto de interrogação. No Google, na ajuda do Google, vocês vão conseguir encontrar outras dicas de pesquisa para o Google, tá? Então, para que vocês consigam refinar melhor os resultados de vocês, deem uma olhadinha lá, percam esse tempinho olhando as dicas de ajuda do Google, tá? Tá aqui o link. E também peçam ajuda para os bibliotecários das unidades de vocês, como eu falei antes, tá? Então, aqui tem o link das informações sobre as bibliotecas da URGS, os contatos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Acadêmico, tá? Bom, ele é um recurso simples para recuperar a literatura acadêmica, né? As fontes são variadas, tá? Tem Cielo, tem Doage, tem repositórios institucionais, enfim, são milhares de fontes, como a gente já falou antes, a cobertura do Google é um pouco incerta, a gente não sabe tudo que tem lá no Google, né? Eles também têm diversos tipos de documentos, tem artigo, tem tese, tem dissertação, tem de tudo no Google mesmo, tá? Então, até por isso que ele é uma ferramenta de muita valia para nós. Bom, qual é a cobertura, então? O Google Acadêmico não indexa tudo que está publicado, tá? Então, tenham isso em mente também. Apesar de ser super amplo, ele não indexa tudo. Porque muitas coisas, inclusive, não são de acesso aberto, né? Acesse também as bases de dados e sistemas de bibliotecas da URGS e o portal de periódicos da CAPES. Essa é a nossa recomendação para vocês, tá? Então, como encontrar o Google Acadêmico? Eu vou voltar aqui, vou compartilhar minha tela de novo. E vou mostrar aqui como é que a gente acha. Na verdade, é muito simples, né? Achar o Google Acadêmico. É só digitar Google Acadêmico aqui, tá? E vocês vão encontrar o Google. Google Acadêmico. Alguma pergunta até aqui, Luísa? Por enquanto, nada. Tá todo mundo entendendo tudo. Tá bom então, gente. Eu imagino que vocês devem estar cansados já de me ouvir falar esse tempo todo, né? Então, só para atualizar vocês, a gente está quase no finalzinho da apresentação. Não saiam, por favor, antes do tempo. Então, essa aqui é a carinha do Google Scholar, tá? Eu já tinha feito uma pesquisa, já tinha deixado uma pesquisa pronta aqui, tá? Fiz uma pesquisa no tema, né? Uma criatividade que eu tenho. Mas, enfim, tá aqui a pesquisa coronavírus. E agora eu vou começar a mostrar para vocês algumas dicas aqui de como salvar esses documentos de pesquisa no Google, tá? Deixa eu só voltar para o meu roteiro aqui, para eu não me perder. A gente estava nessa parte. Tá, é isso mesmo, então. Bom, então o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é como salvar esse resultado de busca aqui, né? Nos gerenciadores, tá? E quais são as ferramentas que a gente tem aqui de refinamento, né? Por exemplo, aqui, tá? Vocês estão vendo aqui do lado, eu posso simplesmente, para reduzir essa quantidade de resultados aqui, né? Eu posso reduzir aqui, ó. Eu quero documentos apenas do ano de 2020, não quero nada mais além disso, tá? Bom, ainda continua um resultado muito alto, tá? Eu poderia fazer uma outra, usar aqui os meus operadores booleanos, né, para refinar um pouco mais a minha pesquisa. Eu já tenho uma sugestão do próprio Google aqui, vamos usar essa sugestão aqui, ó. Bom, já teve uma redução maior aqui, tá? Enfim, essa expressão de busca aqui é uma expressão super simples, né? Então, com o conhecimento da terminologia da área de vocês devem sempre se preocupar bastante com essa questão aqui da expressão de busca, tá? Para refinar ao máximo a quantidade de resultados e ter uma precisão maior, tá? No resultado. Então, vamos ver agora como é que eu faço para
salvar esse material? Bom, primeiro, se eu quisesse apenas colocar alguns desses itens aqui para ler mais tarde, enfim, né? Eu fiz a pesquisa agora, mas eu não vou ter tempo de ler, eu quero ler depois, então eu poderia marcar com a estrelinha, tá? Lembrando que eu estou conectada com a minha conta do Google, tá? Então eu poderia marcar esse coronavírus e pregnancy aqui, tá? Se realmente eu tivesse algum interesse, o título me chamou a atenção, né? E digamos que eu tenha gostado desse terceiro aqui também, tá? Eu poderia salvar eles, então, na minha biblioteca. Então, vejam, eu salvei o coronavírus in pregnancy e salvei o coronavírus disease 2019. Vamos lá na minha biblioteca, para ver se eles foram para a minha biblioteca mesmo. Está aqui o coronavírus disease e está aqui o coronavírus in pregnancy, tá? Vamos voltar lá, então. Se eu não quisesse fazer isso, se eu não quisesse salvar na minha biblioteca esses documentos aqui, eu poderia simplesmente vir aqui nesse símbolo aqui de citar, tá? Para salvar no meu gerenciador. Aliás, eu não abri o meu gerenciador, eu esqueci, deixa eu abrir o gerenciador aqui, tá? Eu vou abrir o meu Zotero. Então, eu sei que tem algumas pessoas aí na sala hoje que não fizeram a capacitação ontem, né? Que foi a capacitação de Zotero. Então, por isso eu vou mostrar aqui para vocês. Meu Deus. Eu vou dizer que não quero fazer agora. Vanessa, um parênteses rapidinho que eu estava tentando lembrar. A Roberta te perguntando se o Enzo precisa ser maiúsculo. Eu lembro que não, mas eu tô na dúvida se... Porque ele é meio que previsto que vai ser sempre o Endo, né? Ele é meio que previsto, mas até não fiz esse teste, acabei me esquecendo. Teve um dia que a Ana Gribler estava na sala. A Ana Gribler, gente, é a bibliotecária da ESEF, da ESEFID. E ela disse que fazia alguma diferença, sim, na quantidade de resultados. A gente pode até fazer uma pesquisa depois. Alguém anota aí para eu não esquecer. Aí eu fiz um teste aqui, realmente tem uma diferença. Tem. O com End maiúsculo é melhor, é mais garantido. Então. Então vejam aí, né? Então aqui eu estou na minha biblioteca do Zotero já. Abri o Zotero aqui. Deixa eu voltar aqui pro meu Google. Tá, isso aqui. Bom, isso é importante, tá, gente? O gerenciador tem que estar aberto, tá? Ele não pode estar fechado. Então, eu cliquei aqui no citar, né? Ele abre essa janelinha, tá? E aqui, então, eu vou escolher o RefMan, tá? Que é o formato que o Google aceita, que o Google oferece aqui de salvar esses documentos. Lembram que ontem na capacitação eu falei que o formato que o gerenciador utiliza, né, que é o formato mais comum, é o formato RIS. Tá? Mas o Google é uma das exceções porque ele não oferece o formato RIS. Tá? Então ele mostra esse nome aqui, RefMan. Tá? Mas na verdade o que eu acho que está por trás aqui do RefMan é o formato RIS. Tá? Tanto é que, olha aqui, ó, ele salva com scholar.ris, tá? É só o nome aqui que é diferente, tá? Vocês poderiam também escolher o formato BibTeX nesse caso, ele também aceita o BibTeX, tá? Mas o RefMan aqui para o Google é o ideal, tá? Então, eu cliquei aqui, ele já baixou um arquivinho, né? Eu escolhi o primeiro aqui, né? Então, vamos lá no meu gerenciador para fazer a exportação daquela mesma forma que vocês viram ontem. Eu só estou repetindo isso aqui, gente, porque tem gente nova na sala que não estava presente ontem, tá? Então, agora eu vou importar aquele arquivo que eu baixei lá do Google. Tá? Ele vai abrir a minha pasta de downloads aqui. Eu vou procurar a pasta de downloads. Tá? E tá aqui, ó. Ele é o único do dia de hoje. Tá? É só clicar aqui, então.
Aqui, lembram que eu falei ontem da questão se eu quero colocar numa coleção específica ou não, né? Quando eu deixo essa caixinha marcada, ele vai criar uma pastinha aqui, tá? Só com aquele documento que eu estou salvando. Se eu não clicar nisso aqui, ele vai colocar na pasta geral, tá? Eu vou deixar marcado. E ele vai fazer a importação para mim, ó. Então, um item foi importado, finish, e tá aqui, tá? Antes que o pessoal que não estava já pergunte, mas cadê o PDF? O PDF não vem junto aqui nesse caso porque não tinha PDF disponível, tá? Está atualizando ainda aqui. Tá? Mas vamos minimizar aqui. Então, esse aqui foi um dos exemplos. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aqui dentro da minha biblioteca também, tá? Então, lembram que eu tinha marcado essa e essa, né? Vamos lá para a minha biblioteca. Tá? E agora eu quero fazer isso de uma forma mais automática, mais rápida, né? Eu já marco os dois aqui, ao invés de fazer um de cada vez, né? E venho aqui e escolho de novo o formato RefMan, tá? Aí se eu quisesse marcar mais, tá? Isso aqui é para aqueles casos em que a gente quer salvar um lote, né, de referências. Tá? Eu vou salvar, vou poluir mais a nossa biblioteca lá, Luísa. Deixa eu até ver se eu estou na biblioteca do Super 8, para não poluir mais a minha mas isso que eu não quero poluir a minha biblioteca pessoal, né? é melhor mesmo. Então, do Super 8 não tem problema. A gente limpa depois, tá? Então, eu vou baixar 1, 2, 3, 4 artigos lá para a biblioteca do Super 8, tá? Vou fazer isso, então, de uma vez só. Usando aqui o RefMan. Ele já exportou aqui um arquivo, ó, ele mudou o nome até, ó, Citation His, tá? Eu vou lá no Zotero, arquivo, importar, o mesmo esquema, tá? Tá aqui na minha pasta de downloads. E ele vai colocar aqueles 4 artigos numa pastinha que inclusive tem a data, tá? E até o horário, ó. Tá, gente? Então tá aqui. O que mais que a gente pode olhar aqui nessa pesquisa, aqui nessa tela do Google? Tá? A gente pode vir aqui na pesquisa avançada. Tá? Deixa eu até sair daqui, deixa eu dar um voltar, para voltar para cá. Deixa eu ver se aqui também a gente tem a pesquisa. Temos. Tá? Eu tenho a pesquisa avançada aqui, tá? A pesquisa avançada, ela vai ajudar vocês, ela vai direcionar vocês com a questão da expressão de busca, tá? Porque ela já tem aqui algumas coisas, alguns campos prontos, né? Então, se eu quero fazer uma pesquisa com a frase exata, então aqui ao invés de usar as aspas, né, eu poderia escrever uma frase aqui, sem precisar me preocupar com as aspas, tá? Que tenha, no mínimo, uma das palavras, poderia usar aqui, tá? Então, é uma forma de direcionar, né, a pesquisa de vocês, tá? Então, eu sugiro que vocês utilizem isso aqui também, para facilitar a vida de vocês. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa aqui. O criar alerta, tá? Então, digamos que a minha pesquisa, eu defini uma expressão de busca que eu obtive um resultado super bom, assim, um resultado super significativo para mim com aquela expressão de busca, tá? E eu quero que quando o Google indexar um novo documento relativo à minha expressão de busca, eu quero ser avisada, tá? Então eu vou criar um alerta. Tá? Vejam aqui que já está, inclusive, até meu e-mail aqui, né? Tá? Eu posso criar, então, um alerta ali utilizando a minha expressão de busca, tá? Eu vou dizer o meu e-mail, né? Eu vou configurar algumas questões aqui, né? Quantos resultados eu quero ter, enfim, né? E ele vai, então, me mandar um alerta por e-mail quando um novo documento for adicionado ao Google Scholar, tá, gente? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa pesquisa,
aqui meu slide, para ver se eu não esqueci de nada. Tá, deixa eu até... isso aqui, gente, quem participou do curso ontem, né, a gente falou sobre a questão das diferenças entre os gerenciadores, né, principalmente entre o Zotero, o Mendeley e o EndNote Basic. Então, eu vou repetir rapidinho para quem não participou ontem, né, a gente está ministrando mais cursos de Zotero. O Zotero é um gerenciador de código aberto, ele é gratuito, né? O Mendeley também é gratuito, mas o Mendeley tem apresentado alguns problemas. A gente ainda vai ministrar cursos de Mendeley, porque a gente sabe que tem muita gente que usa, tá? A gente também tem disponível na URGS o EndNote Basic, mas o EndNote Basic, para nós, ele não tem nem a metade das funcionalidades que tem o Zotero e o Mendeley, tá? Bom, os gerenciadores, eles podem ajudar de muitas formas, tá? Mas principalmente na questão da organização de uma biblioteca pessoal, tá? Vocês viram aqui que eu tenho na biblioteca nessa biblioteca aqui, né? Eu tenho todos esses documentos, né? Esses documentos, eles podem ser organizados em pastas, eu posso criar etiquetas para esses documentos, para me organizar melhor aqui, tá? Eu posso organizar as minhas leituras, eu posso inclusive dizer, através das etiquetas, isso eu não falei ontem, o que eu já li e o que eu não li. Tá? Então eu posso criar, eu tenho inclusive, não aqui eu acho, deixa eu ver se tem aqui nessa. Eu tenho aqui documentos com a etiqueta lido. Tá? Então tudo que eu já li eu vou colocando essa etiqueta para não me perder, né, gente? Então o gerenciador ajuda nessa organização, ele ajuda também na questão do fichamento, tá? Então eu posso, a partir do momento que eu tenho um PDF aqui, eu abrir o PDF, essa biblioteca aqui, ela tá bem bagunçada, gente. Ih, não era esse PDF que eu queria abrir. Vamos abrir outro. Vamos limpar aqui. Tá? Então, num fichamento convencional, né, aquele que os professores às vezes pedem para os alunos, tem que anotar toda a referência completa do documento, tem que pegar as citações principais, fazer comentários, etc, etc. A gente antigamente se fazia isso em papel, né, numa fichinha em papel, acho que muita gente ainda faz no Word, né? Com o gerenciador, vocês não precisam mais fazer isso, tá? Porque o gerenciador tem ferramentas que possibilitam, então, fazer essas anotações, né? Aqui no próprio PDF. Tá? Então, eu posso destacar os trechos importantes, eu posso criar notas, né? Tudo aqui dentro, e eu não vou precisar me preocupar em ficar anotando o número da página, etc, etc, porque vai estar tudo registrado aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Opa. O que mais? Vou tentar passar rápido aqui, né, porque o pessoal já viu isso aqui ontem, tá? Mas o carro-chefe, então, dos gerenciadores é a questão da formatação das citações de acordo com as normas da ABNT ou a norma que vocês estiverem utilizando, né? Pode ser Vancouver, APA, ABNT, enfim, pode ser... Existem mais de 8.000 estilos de citação, né, nos gerenciadores. Então, inclusive, se vocês estiverem mandando um artigo para publicar num periódico, vocês podem ter o estilo de citação desse periódico no gerenciador. E também na geração automática de listas de referências, né? Então, além de conseguir inserir as citações automaticamente no meu trabalho, eu vou inserir a lista de referências automaticamente. Tá a mágica aqui, né? Então, no texto aqui, eu consigo inserir isso aqui. Opa, eu consigo inserir essa parte. Não está selecionando. Eu consigo inserir essa parte aqui automaticamente, né? Com apenas um clique, alguns cliques. E a mesma coisa a lista de referências. Tá, aqui a gente tem um comparativo, as principais diferenças entre esses gerenciadores, né? Entre aqui o Zotero e o Mendeley, principalmente, né? Ontem eu falei para o pessoal que a principal diferença é a questão do espaço do Mendeley e do Zotero. Apesar do Zotero ter apenas 300 MB de espaço para guardar material,
ele tem opções para armazenar os documentos em outros locais. Eu posso colocar links, eu posso colocar links, tanto o link na web, quanto o link para o documento no meu computador. Então, eu não preciso utilizar o espaço do gerenciador, tá? Assim mesmo, 300 MB é um espaço bem razoável, bem bom esse espaço, tá? Então, aqui a gente tem esse comparativo, né, para ajudar vocês também a escolherem o gerenciador, né? Mas eu digo assim que as principais características de diferença são essas, tá? Espaço, a questão, o Zotero está em português, o Mendeley está em inglês. Uma diferença também que para mim, eu era usuária de Mendeley antigamente e agora migrei para o Zotero. Para mim, uma coisa que fazia falta, mas agora até já estou mais acostumada, é que o Mendeley ele tem um leitor de PDFs interno, né? Vocês viram que quando eu abri o PDF aqui no Zotero, cadê o PDF? Tá aqui, né? Ele abriu o leitor de PDFs. Eu não estou aqui dentro do Zotero, tá? Tanto é que quando eu saio daqui, né? Se eu fiz anotações aqui, por que não saiu isso aqui, meu Deus? Fecha. Quando eu faço algum tipo de marcação aqui, né, eu tenho que salvar de novo esse documento, né? Eu mostrei isso para o pessoal ontem, né? Então, essa é são essas as diferenças, assim, mas nada que... eu não diria assim para vocês, usem o Mendeley por causa disso, tá? O Mendeley tem realmente apresentado muitos problemas. Tá? Salvando documentos, a gente já... uma coisa que eu esqueci de falar. Vamos voltar lá para a nossa tela, então, de pesquisa. Tá? Além dessa forma que eu mostrei para vocês, de salvar usando aqui o citar, né? Ou então aqui através da minha biblioteca, né? Marcando e... exportando os arquivos, né, das referências, tem uma outra forma de de salvar os documentos aqui também, de uma forma bem mais rápida, na verdade, que é utilizando o plugin do Zotero Connector que está instalado aqui no meu navegador. Tá? Lembrando que tem lá no nosso canal no YouTube, tem um tutorial de como instalar esse plugin aqui. Tá? Esse plugin aqui facilita muito a vida. Eu vou clicar aqui. Ele vai fazer uma leitura da tela. Todos os artigos que estão nessa tela aqui, eles aparecem aqui. Então, eu poderia marcar os que me interessam aqui. Vamos lá colocar mais coisa na biblioteca. E ele salva automaticamente. Tá? Ó, ele está salvando na pasta minha biblioteca. Eu poderia até escolher outra pasta aqui se eu quisesse. Tá? Ele salvou lá na minha biblioteca. Tá, então, vamos olhar, eu nem vi o que eu salvei. Tá? Aí, nesse caso, ele salvou na pasta geral. Acho que um dos artigos era esse aqui. Aqui, ó. Tá? Então, essa é a forma mais prática de salvar documentos quando vocês estiverem navegando na web. Tá? Então, eu não tinha falado disso. A gente já viu também, estrelinha, isso também. Vocês estão vendo que esse material que está disponibilizado para vocês ali no MConf, ele é uma espécie de tutorial, tá, gente? Para mim ele serve como um roteiro, né? Mas para vocês vai servir como uma espécie de tutorial. Tá, ó. Tudo que eu falei está aqui. E finalmente, então, né, quando a gente consegue sistematizar todo o processo de pesquisa, a gente consegue montar o quebra-cabeça final, né? A gente consegue, então, consegue enxergar a imagem final do nosso trabalho de pesquisa, né? Então, a reunião e criação das peças no processo de produção científica, o encaixe das peças e o rearranjo também nesse encaixe, né? Através disso, a gente consegue obter a imagem final. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço. Eu sei que essa apresentação ela é um pouco chata, porque praticamente é só eu aqui falando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem
precisando, enfim, estão começando a usar o gerenciador, não estão se achando, precisam de ajuda, tá? Entrem em contato conosco. Nos sigam nas redes sociais, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, tá? A gente também tem Twitter, tem um blog da Biblioteca Central também, que é um blog que a gente publica bastante conteúdo de interesse da comunidade universitária, tá? E era isso. Então, por favor, façam a avaliação, não esqueçam de fazer a avaliação, tá? Eu vou descompartilhar a minha tela aqui do NConf. Eu já ia falar isso. Que o link tá lá nas notas compartilhadas. Isso. E Vanessa, aproveitar, acho que alguém ficou com alguma dúvida, porque senão daí eu já paro a gravação e daí eu vou pedir para Vanessa demonstrar a dúvida que agora eu não vou lembrar quem é que tinha. A Maria Beatriz sobre quando tu exclui uma referência de dentro da biblioteca, se ela fica. Acho que eu posso parar a gravação.